Olá, olá! Começando mais uma live do programa Extensão em Rede, Terceiro Comum. Hoje a gente vai ter como convidado o professor Cilie Borges, do campus Paulo Freire, de Teixeira de Freitas. Olá, boa tarde. Vamos esperar o professor Cilie entrar para convidá-lo. Nosso bate-papo. Ele já entrou, vamos convidá-lo. Olá! Olá, tudo bem? Tudo bom, Cilie? Como vai? Tudo bem, Alessandra. É um prazer conhecê-la. Prazer. Finalmente agora nos vemos, mesmo que online, É... mas falando ao vivo. O pessoal está entrando ainda aí. A gente espera um Sim. pouquinho, como é que a gente faz? A gente vai conversando, eu vou fazer uma apresentação. A média, assim, essas lives, elas têm ficado no IGTV do Instagram e também a gente está migrando para um canal do YouTube que a gente criou, né? Então, de Uhum, uma certa forma, eu tenho percebido que elas ficam armazenadas e muitas pessoas assistem depois. Assim, a quantidade de visualização é bem maior depois, né? uhum. Então, a gente às vezes não tem um público muito grande na hora, mas depois elas são bastante acessadas, né? E aí é isso. Bom, eu posso começar a me apresentar, né? Eu sou Alessandra Simões, professora das artes, já trabalhei aí no campus Paulo Freire, hoje estou aqui no campus Jorge Amado, em Itabuna, na licenciatura de artes, no PPGR, e hoje como coordenadora de gestão e planejamento da extensão, né? Na ProEx, Pró-Reitoria recém-criada, né? De extensão e cultura. E aí essa live está fazendo parte do nosso processo aqui de um projeto nosso mesmo, né, de um programa, Uhum. na verdade, que é a Extensão em Rede Terceiro Comum, criada agora na pandemia para que a gente possa acompanhar mais de perto, sistematizar, né, divulgar Uhum. sistematicamente todas as atividades que vêm sendo feitas na extensão na UFSB nesse momento aí tão excepcional, né? Sim, sim. E é isso. E hoje, para quem for ver o vídeo depois, vou apresentar o professor Cilie Borges, coordenador do programa de extensão PROIC, UFSB. Programa de Intensificação de Cuidados à Saúde Mental, Manuel Querino. Bem legal, Cilie, eu queria primeiro agradecer muito se você aceitar o convite de se expor aí na live, né? Muitas pessoas estão fazendo as lives pela primeira vez, né? Muitos professores, né? E às vezes assim eu também tento chamar o pessoal da extensão para gente, para mais pessoas fazerem as lives, mas é que como eu tenho formação em comunicação mesmo, né? Para além das artes, eu também sou comunicadora, eu me sinto bastante à vontade de conversar com as pessoas e fazer ao vivo, então, mas muitas vezes eu percebo assim, né, os professores ainda um pouco tímidos e tudo, né? E aí é isso, mas podemos começar, né? Uhum. Posso começar? Ah. Sim, sim. Aí eu queria que você me contasse, então, se ele, da ideia desse programa, o porquê desse programa. Ele foi cadastrado agora, em 2020, né? E queria saber, entender um pouco assim a sua trajetória e a sua chegada na UFSB, e a ideia de criar um programa maior, né, para congregar outros projetos. Tem dois projetos bem interessantes aqui que eu queria que você falasse sobre eles também. E queria saber aí como é que são os desafios aí de trabalhar com a questão da saúde mental neste território do extremo sul da Bahia, né? Uhum. Então, a minha trajetória ela se inicia antes da entrada na UFSB, sobretudo no contexto dos serviços públicos de assistência social, por um lado, e de outro, no contexto da pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em saúde coletiva do Instituto de Saúde Coletiva da UFBA, Aham. né? Então, no campo assistencial, mais especificamente junto aos serviços socioassistenciais, tive a possibilidade de trabalhar com a população em situação de rua, né? Através do Centro POP, eu era servidor municipal
né, de uma região metropolitana de Salvador, e tive essa oportunidade de desenvolver no contexto de serviços que a gente sabe que é precarizado, né, que enfrenta uma enorme diversidade em função de uma conjuntura de desmonte de políticas públicas, né, mas aí a gente tentou formar uma equipe para enfrentar essa diversidade. E antes também eu trabalhei com CRAS, também no contexto do Sistema Único da Assistência Social, e também com pessoas em situação de sofrimento psíquico. Então, minha atuação, em sua maior parte, foi no contexto das políticas públicas, sobretudo com populações vulnerabilizadas, né, não vulneráveis, porque para não correr o risco de essencializar essa condição. E é por isso que a gente fala pessoa em situação de rua, sobretudo porque defendemos, enquanto projeto político, não estou falando político partidário, mas político, ético-político, de superação dessa condição, né, dada a sua transitoriedade. Então, essa é um pouquinho da minha trajetória, né? Também tive uma breve passagem pelo Conselho Regional de Psicologia, terceira região, daqui do estado da Bahia. E estou na UFSB, e dada essa experiência, eu pensei que seria interessante contribuir com a formação técnico-científica e ético-política de discentes, não apenas do campo da psicologia, mas de maneira mais interdisciplinar, com essa perspectiva comprometida com o enfrentamento às injustiças sociais, com o reconhecimento crítico das desigualdades loco-regionais que caracterizam o território, produzindo uma maior aproximação da universidade com as necessidades, com as demandas do território e com as necessidades da sociedade. Então, esse é o primeiro desafio que me foi colocado. E me parece que a extensão, até mesmo mais que a pesquisa, né, que melhor se aproxima, que melhor se relaciona com esses interesses, com essas necessidades, né, produzindo uma universidade que eu acredito, mas que apresenta suas dificuldades também, né, considerando que a universidade é uma instituição social e, quanto tal, eventualmente também vai reproduzir as suas contradições e as suas também inconsistências. Mas antes de falar especificamente dos projetos de extensão, eu queria fazer já que o tema você colocou saúde mental, eu esqueci inclusive de mandar para você o título. Eu peço até desculpa. Tomando a liberdade de colocar algo mais genérico, né? Mas tudo bem, eu aproveito até um ensejo para fazer, né, uma digressão, talvez, que seja fundamental para compreender a natureza desses dois projetos de extensão, o GESPOP, Neuza Santos Souza, e também o PROIC e APS, que integram, né, o programa de extensão PROIC e o UFSB. De início, eu gostaria de salientar que o PROIC e o UFSB, leva esse nome, né, Programa de Intensificação de Cuidados à Saúde Mental Manuel Querino, porque Manuel Querino foi uma importante liderança negra aqui na Bahia, né, teve uma participação fundamental. Ele é um homem intelectual, foi um homem intelectual, negro, político, historiador, desenhista, enfim, um homem de múltiplos talentos, que contribuiu sobremaneira para a visibilização das questões do negro e da participação do negro africano na construção da sociedade brasileira. Então, ele foi certamente o primeiro historiador negro a reconhecer e a produzir conhecimento a partir desse lugar de fala. E compete a nós, enquanto acadêmicos, acadêmicas, né, resgatar esses saberes, essas memórias que foram, na historiografia oficial, né, apagada e silenciada. Então, dito isso, né, para melhor definir o programa, sem sombra de dúvida, se faz necessário refletir retrospectivamente, né, esses subsídios teórico-clínicos ou teórico-práticos, compreendendo, sobretudo, a indissociabilidade entre esse fazer clínico com a epistemologia, com o campo da construção teórica, até mesmo para entender quais são as teorias, né, que subsidiam o nosso fazer. Sim. De início, eu fiz aqui um pequeno roteiro, eu vou retomá-lo eventualmente. Sim. Então, de início, cabe demarcar o campo da saúde mental, né, a partir da sua multiplicidade. Então, compreendendo-a enquanto arquipélago, né, ou enquanto a ecologia de saberes, porque ela não é exclusividade da psicologia. Sim. Não é mesmo? Né? Então, ainda que sejamos, né, que nos coloquemos enquanto vanguarda da discussão, muito antes dos psicólogos se debruçarem sobre o campo da saúde mental, tínhamos os psiquiatras, sobretudo no campo da psiquiatria social, discutindo, né, de maneira
implicada a construção desse campo, sobretudo no Brasil, mas que tem suas origens lá na Itália, né, sobretudo a partir da psiquiatria democrática italiana, iniciado com Franco Basaglia. Então, por que falar disso? Porque falar que o campo da saúde mental, ele não se reduz a um fazer clínico, a uma prática clínica de consultório, mas é, sobretudo, o campo do saber, mas que também traz repercussões na dimensão normativa ou jurídico-legal, importante de ser salientado, que vai atravessar o fazer clínico e que também é campo assistencial. Tá? Então, compreendendo enquanto campo do saber, a saúde mental, ela vai surgir de início, e esse talvez tenha sido um grande problema, mas não de todo, enquanto reivindicação aqui no Brasil de uma categoria de profissionais que estavam descontentes com suas condições de trabalho. E mais adiante, logo alguns anos, no contexto do final, na última década do regime militar, vai reivindicar condições menos degradantes de assistência às pessoas com sofrimento psíquico, sobretudo nos hospitais psiquiátricos, até então chamados de manicômios. Então, trata-se de uma reivindicação de categoria. Com o tempo, mas enquanto estratégia de enfrentamento político, ela vai avançar para uma crítica à medicalização da loucura, à mercantilização do sofrimento, denunciando, sobretudo, as violações de direito que aconteciam nessas instituições que já apresentavam importante poder político mesmo na era pré-SUS, ou seja, pré-1978, desde a década de 70, já havíamos esse sistema de saúde privatizante que subjugava os ditos loucos, e os subordinava a condições as mais degradantes. Então, cabe salientar que coincide também com o movimento de reforma sanitária brasileiro. Então, o movimento de reforma psiquiátrica, que vai constituir uma nova tecnologia de cuidado da saúde mental, mas não apenas, uma nova ética de cuidado, uma outra maneira de olhar o sujeito, ela vai surgir em consonância, dado o período histórico, com outros movimentos sociais. Ainda que não tenha ainda um intercâmbio com tais movimentos, sobretudo na década de 70, 80, não há como se pensar o campo da saúde mental apartado, destituído da produção construída no campo do movimento negro unificado, por exemplo, e no movimento de mulheres. Infelizmente, em função de uma compreensão até mesmo reducionista do campo, e é importante a gente fazer essa crítica, eram em sua maioria homens e mulheres de esquerda envolvidos em um movimento político de enfrentamento e denúncia do regime militar e em defesa de uma noção de saúde pública, universal e igualitária, estavam todos a partir de uma leitura do materialismo dialético, que compreendia que, na verdade, a base da desigualdade poderia ser compreendida a partir de uma determinação econômica, subordinando, inclusive, outras estruturas raciais e de gênero fundamentais para se compreender, inclusive, a produção do sofrimento psíquico. E só contemporaneamente esse resgate vem sendo produzido. Mas feito esse adendo, um adendo importante, inclusive, dado o fato de que há mais de 60 anos temos autores e autoras no campo, não apenas do movimento negro, mas também do feminismo negro, discutindo a produção de subjetividade, e compreendendo, por exemplo, a partir de Neuza Santos Souza, mais recentemente a Grada Quilomba, que é portuguesa, a Neuza é brasileira, inclusive baiana, mulher negra. Tivemos a Lélia Gonzalez, o François Fanon, que é um homem negro importante, argelino. Sim. Então, todos eles que já produzindo conhecimento à luz da psicanálise, mas fazendo também interfaces com as relações raciais para pensar a subjetividade do negro. Infelizmente, o campo da reforma psiquiátrica, por muito tempo, se constituiu apartado dessa discussão. E é importante destacar essa apartação, embora tenha sido um campo progressista fundamental para constituir os serviços substitutivos, as práticas de atenção que passem ao largo da violência institucional produzida pelos manicômios. Sim. Tá? Então, por que resgatar isso? Para a gente entender que, sim, há um campo normativo que vai criar interfaces com esse campo clínico-político,
ou que vai constituir espaços, passagens, campos de abertura para a construção de um outro fazer clínico que não seja apenas aquela clínica individual de 4 paredes, feita no consultório, né, individualizante, que inclusive foi fundamental para a constituição de uma psicologia, né, tradicional. Né? Ela se institucionalizou, né, a partir da década de 60, segundo esse modelo. Eu não sei se está dando um Tá, retorno aí do entrou. seu áudio. Não, mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Acho que meu celular tá tocando e eu não Ah, tô tá. conseguindo desligar. Pera só um instantinho. Certo. Acho que ele vai passar. Peraí. Eu não sei desligar ele ao mesmo tempo. Pronto. Beleza. Sim. Então, essa clínica ampliada, ou clínica antimanicomial, ou como diria o Lancet, eu vou falar um pouco mais tarde, mas não vou me Aham. estender muito também, clínica peripatética, é um outro fazer, né, que vai se constituir a partir dessa mudança legislativa que aconteceu de início na Itália, né, com a Lei 180, Aham. inspirada fortemente pelo Franco Basaglia, né, na medida em que ele superou esse modelo asilar, pensado no manicômio, centrado no manicômio e na figura do médico, para constituir uma rede de serviços chamado de substitutivos, e substitutivos porque substituem os manicômios, né, e porque são vinculados à comunidade, são de base comunitária e territorial. Não desvinculam os sujeitos das suas famílias, não desvinculam os sujeitos da sua comunidade, compreendendo que só é possível cuidar em liberdade. Tá? Então, Sim. esse é o lema que vai constituir o Hum. movimento de luta antimanicomial. Então, Uhum. ainda que o movimento de luta antimanicomial tenha se iniciado enquanto um movimento reformista, de base categoria, né, com base em uma reivindicação de categoria, sobretudo de médicos, residentes, psiquiatras, na década de 70, a partir da década de 80 ele vai se constituir enquanto um movimento social, unindo, sobretudo, usuários e familiares interessados na Constituição e na defesa, sobretudo, dos seus direitos de cidadania. E Né? a Até porque sociedade em geral, inclusive, né? Assim, mesmo pessoas não ligadas diretamente, né? A pessoas com problemas de saúde, né? Rolou um engajamento social mesmo, né, Cilia, nesse momento. sim, isso é muito fundamental, porque coincidiu com um movimento de efervescência, né, política que falta talvez nos dias de hoje, em certa medida, não inteiramente, né, mas que possibilitou o enfrentamento de 20 anos de regime militar, né, e que possibilitou, inclusive, a construção da nossa Constituição Federal, que infelizmente ou lamentavelmente já não é mais consenso. É. Né? Então, assim, cabe salientar no campo normativo, né, jurídico normativo, que passou 12 anos tramitando no Congresso Nacional, né, e isso é um absurdo, inclusive, a Lei 10.216 de 2001, que vai instituir pela primeira vez os direitos das pessoas em situação de sofrimento psíquico, até então chamadas de portadores de transtorno mental. E essa nomenclatura a gente já superou, porque ninguém porta transtorno mental, né, numa malinha. Né? Da mesma maneira que ninguém é portador de deficiência, ninguém coloca na sua mala e leva consigo a deficiência. Mas assim está até então na legislação. Né? Muito importante, inclusive, porque pela primeira vez reconhece os direitos de cidadania das pessoas em situações de sofrimento psíquico. Né? E é produto pela luta antimanicomial. Aham. Então, a Lei Ai, de novo. 10.216 é uma conquista. Aham. Ai, me Tá? desculpa de novo. Não tô conseguindo. Ai, Tá, que eu coisa. Pode vou dando falar, pode continuidade. falar. Sim, não tem Tá? problema. É uma musiquinha de fundo. Como eu não sou bom cantor, então. Não, mas nossa, um bom histórico que você está dando, Cilie, bem interessante mesmo. Isso daí dá uma boa base teórica aqui para a live para a gente entender que não surge do nada, né? Esse programa tem toda uma questão conceitual, né? Em volta de como agir, né? Como agir cientificamente, inclusive, né? Conceitualmente em torno da questão, né? Sim, e o que Basaglia coloca, justamente, é de que precisamos colocar entre parênteses a doença mental, Aham. né? Para conseguir encontrar o sujeito, né, apagado pelas psicopatologias, né, clássicas, tradicionais.
né? Então, como reencontrar esse sujeito? Ora, colocando entre parênteses a doença mental, né, e se havendo com esse sujeito em situação de sofrimento que se dá na relação com o entorno social. Então, o sofrimento passa pela primeira vez a ser compreendido, né, ainda que enquanto locus, né, enquanto que localizado no sujeito, no indivíduo, mas a sua produção se dá na esfera da sociedade, né, ou seja, da maneira como a sociedade se organiza. Então, se o locus da produção do sofrimento diz respeito a uma estrutura social, cabe, portanto, enfrentar, ou pelo menos se propor a transformar a maneira como a sociedade se organiza e lida com o sujeito louco. Por essa razão, a noção de desinstitucionalização, tão criticada, inclusive, né, pelas pessoas leigas, acreditando que desinstitucionalização diz respeito à desmanicomialização, né, ou o fechamento de manicômios, né, como diz respeito, sobretudo, não apenas ao fechamento desses manicômios, mas, sobretudo, a uma construção, a uma reconstrução de uma rede de serviços que vão substituir esses dispositivos de violência. Né? Mas não apenas, porque não é apenas uma reforma administrativa. Desinstitucionalização diz respeito à reconstrução do nosso imaginário do que é a loucura. E do que é essa outra maneira de se colocar diante do mundo, né, de sofrer e de subjetivar. Então, é com esse compromisso que a gente constrói os nossos projetos que vão, no ano corrente, se consolidar enquanto programa. Mas cabe demarcar também que esse programa ele se inicia em um contexto muito adverso. Né? E nesse contexto adverso eu estou falando não apenas dos cortes orçamentários, né, que atingiram as universidades públicas no Brasil e que certamente trouxe reflexos, né, imagino você saiba disso melhor, sobretudo para o âmbito da pró-reitoria de extensão, né, pensando como isso limita, inclusive, a possibilidade de expansão do compromisso ético-político da universidade com os territórios, né, de identidade. Então, é nesse contexto que é colocado, né, que emerge o PROIC e o FSB. Então, e é o mesmo contexto que, inclusive, desmonta historicamente, né, as conquistas fundamentais, as conquistas históricas da luta antimanicomial, desse campo que é ao mesmo tempo o campo de exercício político e também um campo de conhecimentos, que é o campo da saúde mental, da atenção psicossocial. Então, temos a emenda constitucional de 95, em 2016, que vai instituir o teto de gastos, né, que não atinge apenas o campo da saúde, ou especificamente o campo da saúde mental, mas o conjunto de políticas sociais, né, que diz respeito ao trabalho, diz respeito à educação, ao setor cultural, né, e também saúde e assistência social, ou seja, aos serviços públicos que efetivamente se debruçam na garantia de direitos das populações vulnerabilizadas, né, mas também diz respeito, né, a outros processos anteriores, inclusive à emenda constitucional 95, né, que vão desmontar conquistas importantes, como a conquista de 2005, que institucionalizou a redução de danos como política pública, né, através da Política Nacional de Atenção Integral aos Usuários de Álcool e Outras Drogas. Só para sintetizar, a redução de danos diz respeito a uma outra maneira de cuidar das pessoas que fazem uso de drogas, né, que não seja pela exigência da abstinência, mas pelo reconhecimento de que os sujeitos devem decidir sobre o seu próprio corpo, né, e não o Estado que deve determinar. E, curiosamente, a redução de danos traz uma perspectiva liberal até, né, eu diria, né, no sentido de pensar que são sujeitos que decidem sobre si. E me veio à mente também a igreja, né? A igreja muitas vezes entra nesse momento, essas igrejas neopentecostais, né? Que muitas vezes elas também entram nesse gargalo aí, né? Perfeito. Então, a partir de 2015, 2016, tem essa articulação de uma associação formada pelas comunidades terapêuticas, né, que vão se aliar com a Associação Brasileira de Psiquiatria, produzindo, né, um novo marco político normativo que vai desconstruir as conquistas de décadas, né, da luta antimanicomial e do processo de reforma psiquiátrica, que construiu um campo mais progressista na saúde mental brasileira, mas que vai instituir o que eles vão chamar de nova política de saúde mental.
que na verdade é a velha política de saúde mental. Aham. Já denunciado, inclusive, pelo Leonardo Pinho, de maneira brilhante. Ele é presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos e também presidente atual da Brasme, que é a Associação Brasileira de Saúde Mental. Então, o que o Leonardo Pinho diz é que, se de um lado tivemos uma reforma psiquiátrica que construiu uma epistemologia própria, né, se debruçando sobre o sujeito e abrindo mão, né, de defini-lo a partir de sua doença mental, né, de seu sofrimento psíquico, mas compreendendo a sua produção na relação, né, com a organização da sociedade, temos de outro uma tentativa reacionária, né, que se consolidou ao longo dos anos, inclusive no final do governo Dilma, mas que se consolida a partir do golpe de 2016, né, e que apresenta sua agudização no governo Temer e Bolsonaro, produzindo e institucionalizando através de normativas, né, portarias, leis, o desfinanciamento dos serviços de saúde mental, né, e o financiamento massivo de comunidades terapêuticas. Então, o que são essas comunidades terapêuticas? São os chamados centros de recuperação, né, como você colocou, aquelas instâncias religiosas, né, instituições privadas, religiosas, que frequentemente violam direitos. Né? Há uma, que eu não vou citar o nome, mas que todo mundo já sabe, próximo de Salvador, que é um importante deputado federal, né, que a lidera, que coloca na mão uma Bíblia e no outro um porrete. Ele diz que o cuidado dele é esse, né? Inclusive o porrete dele tem nome. Né? E houve, inclusive, um relatório importante, nacional, produzido pelo Conselho Federal de Psicologia, mas também com a participação de Ministério Público Federal e outros órgãos, que denunciou as violências, fez uma inspeção nessas comunidades terapêuticas e denunciou esse conjunto de violação de direitos. Então, esse paulatino processo de desconstrução normativo da política de saúde mental vai nos colocar desafios clínicos, e o principal desafio deles é assumir a perspectiva, né, ético-político de compromisso com o sujeito, né, irredutível ao seu transtorno mental, mas compreendendo enquanto sujeito de potencialidades a despeito de uma conjuntura nacional que não favorece a sua reinserção, não favorece, né, o desempenho de suas potencialidades. Então, né, dito isso, né, e aí cabe demarcar que o campo da saúde mental, por muito tempo, se fez a revelia da discussão e dos estudos das relações raciais. Né? Então, para além dessas autocríticas, né, que o povo tem feito ultimamente, se faz fundamental reconhecer essa limitação, porque já temos uma farta produção, e é sobre essa farta produção que, no momento, nós, a segunda turma do PROIC APS, especialmente, que é o projeto de intensificação de cuidados na atenção primária à saúde, que conta com a participação também da professora Milena, que está aqui no momento, que vem se debruçando sobre esses estudos. Né? E aí a gente retomou a Shirley Mbembe, né? A gente retoma também, nesse momento, Neuza Santos Souza. Vamos também nos debruçar sobre a produção da professora Jeane Tavares, da UFRB, que também tem uma farta produção, pensando as questões relativas à subjetividade do negro, né, as relações entre raça e racismo, porque se raça, mais precisamente racismo, estrutura a sociedade brasileira, né, não há como pensar a produção do sofrimento psíquico dissociada, apartada dessa produção. Né? Então, não apenas classe informa a produção de subjetividade, não apenas a posição social dos sujeitos, como pensava até então a psicologia social comunitária, né, que teve um papel fundamental e ainda tem, na década de 70, para a reconstrução de um novo fazer psicológico, mas temos também outras determinações, né, como o heterocis-patriarcado, né, e o próprio racismo, que vão conformar uma maneira de subjetivar muito típico da população brasileira, mas não apenas, né, mas que diz respeito às sociedades ocidentais, ao conjunto das sociedades. Então, feito essa digressão, que não foi
Não, foi pequeno. fundamental. Você contextualizou, historicizou e epistemologizou a, a cama para a gente poder falar dos projetos. Muito bom, muito bom. Fundamental Beleza. porque quem não é da área, realmente, eu que não sou da área, eu tenho uma noção bem genérica, né? Uhum. Inclusive, ainda estava meio perdida em relação a esses últimos desdobramentos, né? Em relação às políticas voltadas para essa área, realmente, né? Que estão sofrendo aí bastante, né? Com essas ações aí governamentais, né? Sim, Então, bem, bastante. bem interessante. Inclusive, o cenário de pandemia nos coloca um grande desafio, que é o de pensar como é que o teto de gastos, inclusive, limita a possibilidade de ação dos serviços públicos e de Aham. resposta diante de uma crise sanitária que está posta. Não Sim. é? E não há como pensar os nossos projetos de extensão, e pensamos os nossos projetos de extensão articulados com a realidade social, política, econômica e cultural. Né? Nosso compromisso com o fazer psicológico, o meu, da professora Milena, né, é justamente de formar psicólogos e psicólogas comprometidos ético-politicamente. Né? A teoria, Aham. pela teoria, né, a gente pode ter com os livros, né, mas o compromisso ético ele diz respeito a uma dimensão afetiva, que é o grande desafio. E a sala de aula, tão somente, não é capaz de produzir esse compromisso afetivo com a transformação da sociedade, pura e simplesmente. Uhum. Né? É importante sair desses bancos da universidade para conhecer o território e compreender as pessoas pelas quais esses psicólogos e psicólogas futuros irão Aham. lidar. Uhum. Né? E muito me surpreende, eu tenho contato com muitos psicólogos do extremo sul aqui, e noto que, não apenas do extremo sul, mas da Bahia como um todo, e noto que, de maneira geral, não apenas na Bahia, mas no Brasil, a formação em psicologia não toca em temas tão fundamentais. Né? A Uhum. psicologia social latino-americana é secundarizada, né? Os estudos sobre relações raciais na psicologia é invisibilizado e diz Aham. respeito a um processo, né, de silenciamento, de epistemicídio, né, que privilegia epistemologias brancas, eurocentradas ou norte-americanas, Uhum. né, a favor dessa perspectiva e em detrimento de perspectivas teóricas mais contextualizadas, que nos digam respeito, né, construída a partir das nossas necessidades e das nossas realidades, do conjunto das nossas realidades. Então, E e o é bacana do nosso... interessante Diga. é, esse, você falando da afetividade do aluno, da aluna em si, é interessante porque a gente está num território em que os alunos, temos muitas alunas negras, alunos negros, né? Então, como é que é também o lugar desse sujeito que está do lado de cá, que está se formando? Isso é mais importante ainda, né, Cilie? Que se tenha consciência dessa necessidade, desse recorte, dessa atenção específica, né, para as questões de raça, gênero e assim por diante, né? Sim, sem sombra de dúvida. E alguns alunos, muitos, né, já estão, de certa maneira, envolvidos, né, em algum trabalho de militância, seja na discussão de gênero ou de relações raciais, e já compreendem e demandam aos professores e professoras Aham. que essas bibliografias passem a ser incorporadas. Né? Uhum. Então, mais do que adotar uma bibliografia negra, trata-se de uma construção de uma identidade, né, subjetiva, de negros enquanto negros, de um processo subjetivo de Aham. tornar-se negro, né, como Aham. colocaria a Neuza Santos Souza. Uhum. Né, e de reconhecimento, né, do que conforma uma estrutura social e como ela traz impactos subjetivos para os indivíduos que serão inexoravelmente acolhidos pelo nosso saber psicológico. É interessante Então, porque você fala e assim, tendo acesso a essas conversas com outras áreas e vendo do ponto de vista da minha área das artes, né? É interessante e da minha geração, assim, é possível ver como tem uma revolução em curso mesmo, né? Porque por quanto mais que, né, acontecer esses silenciamentos, esse apagamento histórico, né? E tudo isso em todas as áreas ao mesmo tempo tem essa insurgência mesmo, né? É interessante ouvir isso da parte da psicologia, como coincide com o campo das artes, né? Que a gente vê também essa revisitação e esse novo ponto de vista realmente sendo
é fundamental, não dá mais para caminhar daqui para frente, né? Acho que eu sinto como uma revolução mesmo, bastante forte mesmo, né, Cirilo? Sim, e é uma produção que não surgiu agora, né? Tem décadas de produção Sim, acadêmica sobre o tema, e que mesmo no interior da psicologia não poderia ser diferente, né? A sim. psicologia, ela se constitui a partir de um lugar social que certamente é o mesmo ou muito assemelhado à antropologia, por exemplo, Aham. né? Que vai se instituir quanto mecanismo de legitimação de um status quo, né? Uhum. Da reprodução de relações de dominação, Uhum. né? E a psicologia surgiu enquanto tal, inclusive na sua regulamentação, e assim está posto, né? Se debruça enquanto atividade privativa do psicólogo resolver problemas de ajustamento, né? E Uhum. não é à toa, salvo engano, 2 anos antes, que a psicologia é regulamentada, 2 anos antes do regime militar, né? Uhum. Então, é uma psicologia que se constrói, né, no sentido de identificação e determinação da inteligência dos indivíduos, de mensuração das suas capacidades, de adequação ao mercado de trabalho. Então, veja que é uma psicologia que vai se constituir, né, a serviço, pelo menos a partir da década de 60 no Brasil, a serviço de interesses dominantes, né? Aham. Uhum. E só na década de 70, em função de outras transformações históricas, que ela vai ser revisitada. E também em Uhum. função de necessidades econômicas, né? Com a crise econômica da década de 80, 70, a crise das clínicas, né? Acontece e os psicólogos se veem convocados a pensar o seu fazer em outros contextos, sobretudo no contexto do serviço público, né? Mas por que Legal. falar disso? Para a gente entender que os nossos projetos de extensão têm esse compromisso, né, ético-político, com a identificação, com o desvelamento dessas relações de determinação, para identificar um sujeito que é produzido não historicamente, né, mas que é localizado na história, né, e, enquanto tal, está submetido a relações, inclusive de violência, que vão produzir subjetividades assujeitadas, né, e dominadas. Então é por isso que quando eu cheguei em 2018, né, na UFSB, eu pensei no GESPOP, que é o grupo de estudos interdisciplinares em subjetividades e populações vulneráveis, e até então foi a primeira turma, mas já na segunda turma a gente mudou o nome, acrescentou Neuza Santos Souza, para Ah, visibilizar uma importante mulher negra, baiana, como eu coloquei, né, psicanalista, psiquiatra, que trouxe contribuições fundamentais para pensar a questão da emocionalidade do negro em processo de ascensão social. Até então ninguém tinha se debruçado sobre isso, né? Então a gente deu esse nome. Atualmente é Gespop Neuza Santos Souza. Para além do nome, as nossas bibliografias e discussões vêm incorporando as discussões das relações raciais, pensando, sobretudo, a população em situação de rua a partir desses determinantes, né? Mas também, não apenas à luz da psicologia, mas também à luz dos saberes sociológicos e antropológicos, porque seria muito pouco pensar, né, a subjetividade dessas pessoas e suas necessidades reduzidos tão somente a uma única disciplina. Por uhum. isso a nossa pretensão à interdisciplinaridade. Embora a gente sempre saiba que é sempre uma pretensão, né? Ela dificilmente é objetificada, Uhum. né? Então, esse é o GESPOP, né? De início, o GESPOP ele teve esse papel fundamental de possibilitar, inclusive para alunos, em sua maioria negros e negras, revisitar uma primeira aproximação com as questões relativas ao estigma que acomete as pessoas em situação de rua, sobretudo os usuários de álcool, crack e outras drogas, Uhum. pensando inclusive em estratégias de redução de danos e de cuidado para as pessoas que fazem uso prejudicial de drogas, de substâncias psicoativas, né? Então, como derivado do GESPOP, dessa primeira turma, os alunos, a gente foi para a Vitória da Conquista, os meninos produziram resumos, né, fizeram trabalhos a partir da literatura, de revisão de literatura, identificando questões relativas à gravidez e uso do crack, por exemplo, né, dentre outros tantos temas que os meninos apresentaram lá em um congresso, né, feito, acho que foi lá em Vitória da Conquista, acho que é o ESB, né? Uhum. Já nem me recordo.
E foi muito bacana, porque foi inclusive a primeira experiência da maioria deles, com a apresentação de trabalhos, né, com a discussão, com a publicação de anais de congressos. Então foi uma experiência bem bacana de fazer parte. Que legal. Mas, infelizmente, foi uma experiência que se reduziu à produção acadêmica e à discussão teórica, né? E isso já me incomodava até então. E essa segunda edição do GESPOP foi na perspectiva de formar discentes que possibilitem, através da prática extensionista, o desenvolvimento de práticas de cuidado e de mobilização da rede junto às populações vulneráveis, especificamente em situação de rua, através dos serviços públicos. Em sua maioria, sabemos que se encontram sucateados, né, dada a conjuntura local, mas não apenas nacional. Mas me parece um importante compromisso com o fortalecimento desses serviços, aproximar de ciências, já com uma construção teórica avançada, né, com leituras no tema, para o campo de práticas, né, pensando junto com a população estratégias de emancipação dessas pessoas. Né, e, por outro lado, de fortalecimento dos serviços, na medida que aproxima os profissionais também da universidade. Então, estabelecer uma construção dialógica mesmo, né, e não apenas assistencial, meramente assistencial, mas enquanto espaço de troca entre estudantes, profissionais de serviços socioassistenciais e pessoas em situação de rua. O problema é interessante como você está conseguindo fazer o círculo do ensino, pesquisa e extensão, né? Tudo bastante articulado, né? Isso é muito bacana, né? Mas quem faz, na verdade, são eles, né? A gente vai mediando. E o bacana disso tudo é que a gente tem essa possibilidade de articulação com os serviços, a gente encontra, nem sempre, mas eventualmente encontramos pontos de ressonância, profissionais que estão implicados no território, né, e que estão abertos a essa aproximação com a universidade. O problema que se colocou para o GESPOP nesse cenário foi a questão da pandemia. Né? Então, não tem como ir para o serviço no contexto de pandemia. Né? Não tem como vulnerabilizar os discentes, nem os demais atores envolvidos nesse cenário. Então, no momento, a gente diga. Não, ia perguntar o que vocês estão fazendo assim no momento. Então, no momento, a gente prossegue com as discussões teóricas. Então, a gente escolhe um texto, seja no campo da psicologia, da antropologia, da sociologia. E o GESPOP são alunos de primeiro ciclo, em sua maioria. Né? Então, já possibilita essa aproximação com diferentes campos do saber que eventualmente poderá ser objeto de interesse, né, no processo de migração para o segundo ciclo, mas sempre a partir dessa leitura comprometida com a formação para os direitos humanos. Né? E aí a gente faz esses encontros, agora quinzenais em função dessa retomada, mas até então eram semanais. Né? Maravilha, é bom que você se manteve ativo, manteve os alunos ativos, né, durante a pandemia, então eu acho que é isso, é um momento de paciência, né, de preparação, né, vamos estudar, né? Sim, e o PROIC, APS, que é o Projeto de Intensificação de Cuidados na Atenção Primária à Saúde, Marcos Vinícius e Antônio Lancetti, o nome é enorme, só depois que eu vim me dar conta que esse nome ficou enorme. Mas é legal, ele faz homenagem a duas figuras importantes. Um é o Marcos Vinícius, que é o Marcos Matraga, foi professor da UFBA, foi assassinado em função de sua militância junto à defesa do direito à terra, né, de populações ribeirinhas. Tem poucos anos que ele foi assassinado, inclusive, mas teve uma contribuição fundamental para a fundação do movimento de luta antimanicomial e tem uma teorização enorme, né, do que diz respeito à noção de intensificação de cuidados. Então, por que intensificação de cuidados? Porque os serviços substitutivos, frequentemente, como os CAPs, acabam servindo com frequência como porta giratória, né, ou porta de entrada para manicômios. E isso é muito problemático porque rompe com essa ideia de substitutivo, de substituir o manicômio. Acaba servindo como um serviço que direciona. O mesmo problema que, inclusive, aconteceu nos Estados Unidos com a psiquiatria preventiva. Então, qual é o grande problema? Né? A questão é,
Se o CAPS ele precisa estar preparado, e não apenas o CAPS, mas os serviços de saúde mental e todos os serviços de saúde, ainda que idealmente falando, precisam em alguma medida estar preparados para acolher o sofrimento, né? Sobretudo o sofrimento psíquico, o transtorno mental leve, comum, que não se caracterize como severo e persistente. Então não estamos falando de grandes quadros de psicose, de esquizofrenias, mas de transtornos mentais leves, que são, sim, passíveis de serem acolhidos pela atenção básica, pela atenção primária à saúde do SUS, né? Então, diante desse desafio, né, o Marcos Vinícius, ele pensou a noção de intensificação de cuidados, né, compreendendo que o cuidado precisa ser intensificado no momento de crise e não abandonado ou relegado para a esfera do manicômio. E a gente incorpora essa noção de intensificação de cuidados, que é um conceito fabuloso, embora não suficientemente explorado, né, na produção nacional, mas que é fundamental enquanto dispositivo estratégico de cuidado, inclusive, das pessoas que têm transtorno mental leve, né, com sofrimento psíquico, que não se caracterize como um grande desafio para os profissionais da atenção básica. Né? Então, com a finalidade de evitar essa porta giratória, né, esse mecanismo de encaminhamento, esse encapsulamento dos CAPs, né, direcionando para manicômios, né, surge a noção de intensificação de cuidados e trazemos ela para o contexto da atenção primária à saúde. E encontramos, e aí eu ressalto, né, em Creuza, que é importante parceira, Creuza Gonçalves, enfermeira, coordenadora da Unidade de Saúde da Família de Ulisses Guimarães, bairro daqui de Teixeira de Freitas, que abriu as portas do serviço e é super parceira na construção desse projeto. Então, por mais de um ano, por mais de um ano, a gente desenvolveu práticas através dos discentes, práticas de escuta às pessoas em situação de sofrimento psíquico, identificadas pela unidade de saúde da família, pela equipe de saúde da família. Então, os alunos iam a campo, né, desenvolvendo práticas de psicologia, desenvolvendo práticas de escuta na perspectiva da atenção domiciliar. Então, não é o serviço que espera essas pessoas chegarem até eles, somos nós que vamos até as pessoas que sofrem, fazendo a escuta ampliada desse sofrimento, e é uma escuta que é supervisionada por nós, por mim, por Milena, semanalmente. Então, é muito bacana ver essa construção e acompanhar e participar dessa construção do discente, de um repertório clínico de escuta que se dá na relação com o território, né, distanciado desse modelo engessado de clínica-escola, mas que é necessário, sem sombra de dúvida, mas que existem outras perspectivas clínicas, sobretudo orientadas... Deve ser interessante, né, a questão do espaço da casa, né, da família, né, deve ser bem impactante, né, imagino. Sim, as meninas sempre colocam isso, as alunas, né, colocando o desafio do que é estar em casa, na casa de uma outra pessoa. Né? Inclusive, há um caso particularmente interessante, que as alunas, ao chegar, né, só conseguiram chegar até a garagem. Né? Em um determinado momento, elas chegavam, as cadeiras sequer estavam lá. Né? Com o passar das sessões, as cadeiras já começavam a aparecer antes delas chegarem. Né? E assim foi um momento de aproximação e de entrada e de construção vincular com essa família. Né? Então, é sempre um desafio, né? E exige e demanda um outro tipo de repertório clínico profissional e uma outra capacidade de leitura da realidade, que só é possível desenvolver através de uma prática extensionista. Né? Então, para além da escuta individual, né, várias estratégias foram construídas, levantamento das necessidades do território, identificação das potencialidades, né, que o bairro dispunha e do serviço, do conjunto de serviços que os bairros dispunha, diálogo e mobilização da rede com o NASF, na época que tinha NASF em Teixeira de Freitas, né, que já foi desmontado, em articulação com a unidade de saúde da família, então discussão de caso clínico, enfim, né, as alunas e alunos tiveram essa possibilidade de fazer a discussão dos casos que eles acompanhavam e mobilizar os serviços públicos na construção de uma corresponsabilidade do cuidado. Então isso é muito bacana. Sirie, nós temos 10 minutos, porque o Instagram corta a gente com 1 hora, né? É fantástico, assim, dá para ter uma boa noção de como, o quão complexo né?
E assim, você deu uma contextualização histórica fantástica, o programa muito bem amarrado, bem legal bem legais os projetos. Acho que sim, vai ser algo que realmente, acho que tendo paciência com essa pandemia, a comunidade vai ter muito a ganhar, né, com esses projetos. E aí, eu tinha mais uma pergunta, mas eu queria saber se você quer falar alguma coisa muito importante, assim, que eu não tenha perguntado, que você não tenha falado, que você tinha guardado para falar, de algum plano, alguma coisa, para que a gente não perca aí com o tempo, né? Tá, eu já tinha finalizado. Eu penso que é importante a gente ressaltar o papel e o lugar da extensão universitária, Sim. né? Sem sombra de dúvida, é através da extensão. Sem sombra de dúvida que pesquisa também tem o seu lugar, né? O ensino também tem um papel fundamental na formação, uma formação implicada com a realidade social e com as necessidades das pessoas que adoecem, que sofrem, compreendendo esse sofrimento Aham. a partir de um lugar social, né? Enquanto sofrimento social ou ético-político, não apenas enquanto uma dimensão intrapsíquica que diz respeito apenas a uma emocionalidade deslocada de um contexto histórico, político e cultural que produz esse lugar de sofrimento, mas eu penso que a extensão universitária é que a melhor apresenta potencialidades no sentido de produzir deslocamentos de um fazer clínico, no sentido de amadurecer uma maior aproximação dos discentes com as necessidades daqueles que efetivamente irão acompanhar mais cedo ou mais tarde, né? Produzindo Aham. uma outra psicologia e, mais amplamente, produzindo uma outra formação mesmo, né? Aham. Então, é o nosso papel defender a extensão universitária e reivindicar, sobretudo na UFSB, esse novo lugar, esse novo papel de investimento e de destaque da extensão. Eu ia perguntar justamente isso, assim, que eu vi no seu discurso e vi ali nas descrições dos seus projetos, tal, a ideia de que dentro dos CCs muita coisa não é possível fazer, né? Dentro de sala de aula, de disciplina, e que o tempo não é suficiente, né? E nem as metodologias, enfim. E a gente tem aí pela frente o processo de acreditação da extensão, né, que vai trazer 10% de carga horária em extensão. Você vê isso de uma forma, você está animado com a acreditação? O próprio programa já pode ser um grande espaço, eu falei isso com Milena também, né? Então, são esses projetos, programas, são espaços que já podem ser. Eu imagino que você já tenha isso em mente, assim, né? Que já é uma possibilidade de você ir cultivando como para dar vazão para essa acreditação, né? Sim, eu penso que a acreditação é fundamental para avançar nesse processo de consolidação da extensão universitária, mas também tem outros mecanismos, né, importantes ainda a serem implementados pela UFSB. Penso que o PDI, por exemplo, pecou um pouco no sentido de colocar Uhum, talvez um lugar secundário ainda para a extensão, a meu sim. ver, né? Uhum, Extensão se faz também com é, financiamento, né, com destinação de espaços é. físicos, e o Campus Paulo Freire Com carece dinheiro, com com certeza. dinheiro, então não tem como Fomento fazer. quer dizer dinheiro, né? Exatamente. Então não há, por exemplo, defesa do Sistema Único de Saúde, ou defesa da assistência social, ou do conjunto das políticas públicas, aí incluídas as de educação, que se façam sem dinheiro, né? Sem É, financiamento, né? E a grande lacuna é o processo de desfinanciamento, pela qual comete, inclusive, as ações afirmativas, a universidade também, e inexoravelmente a extensão vai ser afetada, né? Mas o desafio é defender esse lugar, né, e reivindicar essa fatia do bolo para a gente conseguir operacionalizar no campo das práticas a extensão que nós acreditamos. é uma luta muito grande, longa e que realmente, às vezes as pessoas está impregnado no DNA das pessoas esse afastamento, né, da extensão, do protagonismo da extensão. Então, a acreditação é uma luta histórica que está próxima de se concretizar. Próxima a gente fala, né? Mudanças de paradigmas, como o próprio paradigma da psicologia, de toda essa questão da saúde mental que você estava falando, né? São décadas, às vezes séculos, né? Que para um paradigma realmente mudar, né? E a extensão é isso, mas a gente está animado, ainda tem muitos detalhes a serem resolvidos. Mas é isso mesmo, por quanto mais que a gente batalhe, que mostre, sempre vem
essa coisa que parece que está inscrito na genética das pessoas ligadas à universidade, né? De que, é legal, extensão é legal, mas na hora mesmo, né? Cadê, né? Vamos ver as fatias, né? Do investimento financeiro, da documentação, do investimento humano, capital humano e assim por diante. Então, são brigas em muitos níveis, muitas instâncias, né? Mas acredito que uma hora a gente chega lá, assim, complexo, mas chegaremos lá. Eu acho que nessa inversão, né, da universidade realmente ser uma universidade extensionista, porque, inclusive, tudo o que a UFSB prega, né, todo o seu conceito pedagógico, filosófico, né, todos os seus princípios são extensionistas, né? A gente só vai transformar a educação estando na prática, na comunidade, né, colocando os discentes, né, a partir dessa perspectiva, né, mesmo, né? Uhum. Então é isso, eu tenho muito a agradecer. Se você quer falar mais alguma coisinha, acho que a gente tem ainda uns 3 minutos. Mas eu queria agradecer imensamente. Você deu uma aula, esses vídeos, essas lives estão virando um patrimônio audiovisual pra gente. Eu recomendo as pessoas assistirem, porque cada live é uma aula. Acho que você deu uma grande aula aí sobre a questão. Que título você daria para essa live agora, se você. Não sei, eu deixaria para quem assiste, né, definir o seu próprio título, enfim. Até porque a perspectiva da extensão é exatamente essa, né, de possibilitar que os discentes construam suas próprias trajetórias. É meio essa cara que a gente tenta dar. E a gente sabe que os discentes saem transformados das práticas extensionistas, né, de maneira... Não tem como não sair se a gente não faz algo com base naquilo que a gente acredita, né? E é bacana ver que os alunos passam a acreditar e passam a desenvolver um outro fazer. Então, eu também agradeço. Muito obrigado também por esse espaço. Eu acho que esse espaço é fundamental no sentido de visibilizar, né, essas produções desenvolvidas na UFSB. Né? Podemos avançar também, talvez, aí fica a sugestão de uma revista, né, Sim, não, extensionista. Juliê, você está na minha cabeça, porque você falou, a gente vai passar essa etapa do Conex aí para ter os anais, porque quase que se perderam os anais do último Conex, eu consegui resgatar no sistema, a gente vai organizar isso, mas com certeza Massa. vou te chamar para ajudar, porque você Beleza. deu a deixa, né? Então, com certeza, vamos criar mais esses espaços, eu estou muito feliz, assim, tenho aprendido bastante. E essa sequência com a professora Milena, com você agora, assim, nossa, fantástico. Fico muito feliz mesmo pelo trabalho que o pessoal da saúde, da psicologia, né, que vocês estão fazendo aí no campus Paulo Freire. E muito bom mesmo. Eu desejo, assim, né, que desejo e já antevejo quantos frutos vão ser gerados aí a partir desses programas e projetos. É só a gente ter paciência e desejo tudo de bom e parabéns, assim, muito obrigada mesmo, viu, Siri? Valeu, obrigadão. Vai ficar, obrigada para as pessoas que ficaram aí online, vai ficar gravado no IGTV do Instagram e no YouTube em breve, a gente também vai migrar o vídeo para lá. Tá E é certo, um isso, então. abraço. Um abraço, viu, Silê? Tudo de Tchau, valeu bom. pessoal, tchau, Obrigada, tchau. valeu, Nada. obrigada, Milena, obrigada a todo mundo. Valeu, Milena, tchau, tchau.